Atualizando as aquisições recentíssimas, ainda em julho de 2021, segunda edição, vamos dizer assim. Esse daqui é o Summer in Time, do Iron Maiden. Só para relembrar que esse daqui foi possivelmente o primeiro disco de rock que eu adquiri na minha adolescência, com 13, 14 anos, 15 anos no máximo, quando um amigo meu, já falecido há muito tempo atrás, o Marquinho, me convenceu a comprar esses dois discos dele. Um deles era o Killers, que eu não gostava muito, e o outro era esse aqui do Iron Maiden. Eu gostava muito desse disco, especialmente da música Stranger in a Strange Land. E, bom, antes eu ouvia só. Eu tinha uns discos, né? Mas Ultraje Rigor, RPM, essas bobajadas aí. E daí foi um baque, né? Quando eu botei esse disco aqui pela primeira vez para ouvir na vitrola. Ainda em Iron Maiden, quem diria, né? Esse daqui é o No Prayer for the Dying. É um disco que eu comprei na época do lançamento e foi a mesma época que eu conheci um outro grande amigo meu que faleceu recentemente, o Alexandre. E a gente ouvia muito rock and roll na época. Guns N' Roses, Iron Maiden, Nirvana. E ele foi para um caminho mais rock, tipo AC/DC, Metallica, aquelas outras coisas. E eu fui para um lado mais esquisito. Foi a época que eu conheci Frank Zappa também. Acho que deve ter sido 91, 92 isso daí. E para fechar os Iron Maiden, esse daqui é o A Real Live Dead One, né? Que na real, quando saiu, quando foi lançado e eu fui para a loja na mesma semana comprar, era duplo, porque era vinil, né? Então era um chamado A Real Live One e o outro era A Real Dead One, com duas capas diferentes. Esse aqui, na verdade, é duplo, mas em um CD só. Aí é ao vivo, né? Daí Nirvana, né? Esse daqui é o Bleach. É um disco que também eu ouvia muito aquela época lá. E eu fui reouvir agora, mas admito que me deu preguiça de ouvir inteiro. Eu parei na metade do disco, mas ainda assim é um disco importantíssimo que me influenciou de certa forma a montar uma banda na época e etc. Daí tem o Incesticide, que é um disco que saiu, acho que depois do Nevermind, mas que com gravações de antes, eu não sei ao certo, eu não lembro. Mas eu já tive em vinil também, eu ouvia bastante e é bem bom. Tem uma música muito legal que é chamada Big Long Now, que eu ouvia exaustivamente nas noites. Daí depois de uns anos, depois da febre do Nirvana, eu conheci o Nine Inch Nails. Esse daqui é o primeiro deles, Pretty Hate Machine, de 89, que é um disco que o Trent Reznor, que é o one-man band praticamente do Nine Inch Nails, gravou sozinho. Depois tem o Broken, que é um EP, não é um disco muito grande, mas é um disco muito bom. E eu também possuo em vinil. Esse daqui é bem raro e bem bom. Essa daqui é a grande obra-prima do Nine Inch Nails, o Downward Spiral. E tem muita música boa aqui, tipo Reptile, Eraser, Closer, March of the Pigs, Hurt, que depois o Johnny Cash regravou. Sim, Hurt é do Nine Inch Nails.
Na época de lançamento desse disco, eu lembro que na Band foi transmitido o Woodstock 94, em 1994, obviamente. E o Nine Inch Nails estava no meio do povo, lá no meio da lama. E chegou a vez deles tocarem, eles subiram no palco todos sujíssimos, imundos de lama, e fizeram o show mais catastrófico que se pode imaginar. Quebraram todos os instrumentos. Foi caótico, deve ter aí no YouTube. Ainda em Nine Inch Nails, e só para desencargo de curiosidade, esse Downward Spiral e esse daqui são discos que eu já imprimi há muito tempo atrás, mas que, como eu estava falando de Nine Inch Nails aqui, eu acrescentei eles aqui também. Esse daqui é o The Fragile, é um disco duplo, pesadinho. E é um disco pesadinho, de fato, e bonito. E não é o meu preferido do Nine Inch Nails, mas é muito bom. E para fechar os Nine Inch Nails, esse daqui é o Bad Witch, de 2018, que na verdade é um LP, mas que com cara de EP. Ele teve uma polêmica recente, né, de um fã que escreveu, acho que na página oficial do Nine Inch Nails, ou no Twitter, ou sei lá onde, que esse daqui deveria ser considerado um LP e não um EP. Quer dizer, ao contrário, deveria ser considerado um EP e não é um LP, porque tem poucas músicas. E o Trent Reznor escreveu uma resposta para esse fã com toda a paciência do mundo, explicando e desenhando para o fã o motivo de chamar isso aqui de LP e não de EP. Tinha a ver com a duração das músicas no Spotify, alguma coisa assim. E esse fã respondeu, Trent Reznor, falando que ele não sabe que é um EP e tal, e que é um EP sim, teimando que isso aqui é um EP. E o Trent Reznor apenas respondeu para ele o seguinte: Suck my entire cock. Ou, em bom português, chupe meu pau inteirinho. Isso daqui é o Flaunted, do Sigue Sigue Sputnik, que é um grupo que eu sempre achei que fosse russo. Não sei porquê, talvez pelo nome, né? Sigue Sigue Sputnik. Mas eles são britânicos. Esse disco aqui fez muito sucesso no Brasil nos anos 80. Um disco loucaço, louquíssimo. Uma mistura de rockabilly com música eletrônica futurista, com todos os recortagens samplísticas. E eu tenho uma versão em vinil também. Olha aí a pinta dos caras, que eu achei que eram russos, mas são ingleses. Esse daqui é o segundo do Sigue Sigue Sputnik, chamado Dress for Excess. O disco também fez muito sucesso. Foi a época que eles tocaram no Brasil. Inclusive, o disco foi pré-lançado no Brasil. Olha só, essa aqui é a edição de vinil. Brazil Pré-Release. E acreditem se quiser, se não acreditarem, tem no YouTube. Eles tocaram no Faustão na época. O Faustão interrompendo o tempo inteiro, falando que o vocalista parece o Buffalo Bill. Que eles estão tocando, como é que é? Metade é dublado, metade ao vivo, galera. Enfim, a música que abre esse disco aqui é uma música muito boa, chamada Albinoni vs Star Wars. Que a parte 1, que é Albinoni, na verdade é o adágio de Albinoni, né? Aquela música bem antiga do século 18, 17 talvez, do Albinoni, né? Tommaso Albinoni. Mas com uma roupagem futurística. E elementos eletrônicos e trechos de diálogos de filmes futuristas daquela época, né, do final dos anos 80. O que era filme futurista do final dos anos 80? Sei lá, O Feitiço de Áquila, Blade Runner, Star Wars. E daí existe uma coletânea do Sigue Sigue Sputnik chamada 21st Century Boys, que tem essa música inteira na íntegra.
Aqui é só um trecho dela, né? Aqui ela tá parcial. Mas eu não vou imprimir um disco inteiro só por causa de uma música, sendo que as outras músicas todas tem nesses discos aqui. Então eu botei aqui nesse disco também aquela versão. Em vinil tem essa preciosidade também do Sigue Sigue Sputnik, que eu comprei lá no shopping de Bauru, nos anos 90, que é o single de Love Me Soul. Esse é o Into the Labyrinth, do Dead Can Dance. Dead Can Dance é um grupo que eu nunca me aprofundei tanto, nunca me interessei tanto assim, mas esse disco aqui, que é da metade dos anos 90, tem duas músicas lindíssimas, lindíssimas. Uma é Carnival Is Over e a outra é How Fortunate the Man With None. E o restante do disco é bom também, é cheio de excentricidades orientais aqui no meio, e cantos, ritmos. Esse aqui é o Cleavage, de André Fertier. Eu não sei muito bem quem é, mas esse disco é bem bom. O nome do disco é Mixtus Orbis. A música que abre esse disco tem mais de 14 minutos e eu já toquei bastante essa música no meu programa da Radinho. E tem um gongo no final dessa música. Elite Ten Suicides tem uma música bem boa aqui também que eu sempre toquei no programa aqui da Radinho, chamada Waiting for My Bell. Também não tem muita informação de quem é Elite ou quem deixa de ser, mas esse disco é todo bom. Aí tem as trilhas sonoras, né, que eu deixei por último aqui, mas não é menos importante. A começar com 2001 Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, que dispensa explicações, exceto que, bom, o Kubrick utilizou umas músicas de compositores contemporâneos lá da metade do século passado, tipo Ligeti e outros, para enviar para uma outra pessoa conhecida dele compor músicas parecidas com aquelas. Mas no fim, o próprio Kubrick decidiu usar as próprias músicas originais dos compositores lá, inclusive Richard Strauss, né? Aquela valsa lá, Danúbio Azul, etc. Isso deu um problema de direitos autorais na época, mas o Kubrick passou por cima disso aí e conseguiu reverter. Ainda nas trilhas sonoras e ainda em Stanley Kubrick, eu tive cuidado de fazer isso em ordem cronológica. Esse daqui é o Clockwork Orange, de Wendy Carlos, mas essa é a versão exclusiva de Wendy Carlos mesmo. E porque no disco mesmo, na trilha mesmo, tem outras coisas, tipo Gene Kelly, que é esse daqui. Daí tem Singing in the Rain, etc, etc, etc. Alex DeLarge. Ainda nas trilhas sonoras e ainda em Kubrick, De Olhos Bem Fechados. E esse CD, além de ter a trilha sonora convencional do filme, né, que tem Ligeti, tem uns standards do jazz, tem até Franz Liszt, tem também aquele menino lá, como ele chama, o Chris Isaak. Aqui também tem aquela trilha da metade do filme, da parte do ritual, que tem aquele amigo do personagem principal tocando e cantando, vendado, né? Que é o
Jocelyn Puck, eu acho que é o nome dele. Climão. E esse filme, De Olhos Bem Fechados, na verdade foi baseado num livro de Schnitzler, que é esse livro daqui, chamado Breve Romance de Sonho. Não sei se dá pra puxar aqui. Dá. Esse livro aqui. Ufa, e pra finalizar, afinal de contas foram muitos discos hoje, né? Que eu também peguei discos da minha coleção aqui pra complementar. Esse daqui é o Fear and Loathing in Las Vegas, que é a trilha sonora do filme de mesmo nome, de Terry Gilliam, né? Mas baseado no livro de homônimo de Hunter Thompson, que eu tenho aqui também em algum lugar. Aqui, achei. Nesse livro aqui. Medo e Delírio em Las Vegas. E é igualzinho, o filme é igualzinho. Inclusive tem a participação do Hunter Thompson no filme, num trechinho lá. O próprio Hunter Thompson disse que, numa entrevista na época, naquele Letterman, né, que o Johnny Depp é o sujeito mais insuportável que ele conheceu na vida. Imagina o Hunter Thompson, que é o Hunter Thompson, falando isso do Johnny Depp, né? Porque o Johnny Depp morou 4 dias no porão da casa do Hunter Thompson para adquirir os trejeitos dele para fazer o filme. E essa versão aqui, na verdade, é uma versão que eu compilei, né, de acordo com o casting do filme, né? Eu peguei lá música por música, porque o CD oficial vem com um monte de diálogos, e eu acho que os diálogos são importantes no filme, né, não no CD.